Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que alegria estar aqui com os irmãos. Nós vamos agora fazer o resumo da primeira lição da Escola Bíblica do quarto trimestre. Eu acredito que você já tem a sua revista em mãos, certo? Eu estou aqui com o livro de apoio que vai trazer o tema Corpo, Alma e Espírito. Vamos tratar sobre a tricotomia humana. Essa primeira aula, essa primeira lição, ela vai dar uma abordagem de modo geral e no decorrer das lições você vai poder acompanhar de forma mais detalhada cada parte dessa tricotomia humana, do espírito, da alma, do corpo. Isso em relação, o que afetou em relação à queda essas três partes do homem e a forma como Jesus, através do seu sacrifício, conseguiu resgatar o ser humano em toda a sua plenitude, tanto no espírito, na alma e no corpo. Então, no decorrer das lições, nós vamos ver detalhadamente a ação de Cristo na restauração de todas as partes que compõem o ser humano. Aqui vai ser apenas um resumo. Nós não disponhamos de tempo, nós não temos tempo para falar detalhadamente de todos os pontos da lição, né? Eu acredito que um vídeo longo as pessoas não têm muita paciência de assistir. Então eu vou fazer um resumo, é um resumão, porém eu vou disponibilizar o PDF dessa aula, desse resumo. Eu vou disponibilizar, você vai comentar e você vai mandar mensagem e eu vou estar disponibilizando para você o PDF dessa primeira aula e também das seguintes aulas que nós vamos fazer pela frente. Então vamos lá. O tema dessa primeira aula, como eu já falei, é o homem, corpo, alma e espírito. A introdução da lição ela diz o seguinte: esse trimestre a revista abordará um tema de suma importância para a aprendizagem cristã, a tricotomia humana, ou seja, o aprofundamento nas três áreas da vida: espírito, alma e corpo. Tá certo? É um tema muito falado, é um tema muito conhecido. Muita gente fala sobre alma, muita gente fala sobre espírito, mas não tem uma clareza dentro das escrituras sobre o que realmente é alma, sobre o que realmente é o espírito, né? Eu acredito que a parte onde as pessoas tenham mais clareza seja no corpo, porque é realmente o físico, a parte física, a parte visível é a matéria, assim como algumas pessoas falam, né? Alguém até às vezes fala assim: olha, eu ouvi contar que um fulano de tal viu uma alma em tal canto, né? Às vezes a pessoa tem esse costume, essa cultura de falar isso e acha que alma é um espírito andante que anda vagando, mas nós vamos ver dentro das escrituras, nessas lições, que é algo totalmente diferente, tá bom? As lições trarão a distinção e interação de cada parte, em aplicação práticas que mostra que o ser humano foi feito de forma integral para glorificar a Deus, tá bom? Vale ressaltar que ao contrário dos animais, entenda isso, olha, ao contrário dos animais, o ser humano é o único ser criado por Deus que dispõe dessa natureza tricotômica. Os animais, portanto, não têm a natureza tricotômica, ou seja, ele não tem essas três partes. O único ser criado por Deus que tem essas três partes é o ser humano, tá certo? Havendo recebido o sopro do próprio Deus em suas narinas, fazendo assim, o homem tornou-se algo muito além de uma simples matéria. Ele tornou-se alma vivente. É o que está descrito lá em Gênesis, onde fala sobre a criação do homem. Então, vamos ao primeiro ponto da lição. Como eu falei, vai ser bem rápido, mas eu vou disponibilizar o PDF para você. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal ou nos siga nas redes sociais aqui do Instagram e compartilhe, comente e eu vou estar enviando o link, o PDF para você aqui dessa aula, tá bom? O primeiro ponto da lição, ele vai falar sobre a tricotomia humana, vai trazer uma explicação sobre o que é a tricotomia. Então vamos lá. Doutrina e teologia acerca da tricotomia humana.
O que é a tricotomia humana? É uma área teológica que estuda a estrutura humana, desde a sua origem, existência e desenvolvimento. Certo? Isso é chamado de antropologia bíblica, que também aborda temas como a queda, o pecado original, que é o pecado lá de Adão, e o plano da salvação. Certo? É essa área teológica que responde às grandes perguntas da humanidade. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. A antropologia bíblica traz uma visão cada vez mais importante nos dias atuais, onde a busca por resposta e o crescente número de traumas psicológicos tem feito com que muitos percam a razão da sua existência. Então, nós fomos feitos à imagem de Deus com um propósito. Então nós vemos que a antropologia bíblica, ela é uma área que estuda o ser humano de forma integral, certo? Estuda a parte física, estuda a parte espiritual, estuda a parte imaterial, estuda a parte emocional. E hoje nós estamos vendo uma verdadeira doutrina psicológica, certo? Que fala sobre a área psicológica sendo instalada principalmente dentro da igreja. Muitas pessoas estão perdidas, buscando sentido para a vida. Muitos filósofos gregos da antiguidade já se perguntavam quem somos, de onde viemos, qual o nosso propósito nessa terra. Então, a antropologia bíblica, ela é uma matéria teológica que ela responde todas essas perguntas dentro de uma perspectiva bíblica. E é sobre isso que nós vamos tratar no decorrer das lições que vão ser seguidas, tá bom? No primeiro ponto ainda, o segundo subponto, ele vai falar sobre a tríplice natureza humana. O termo tricotomia se refere a uma palavra, que é chamada de tríplice natureza humana, ou seja, o corpo, a alma e o espírito. Isso é chamado de tríplice natureza humana. Essas esferas humanas são descritas tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O próprio Jesus possuía essas três áreas. O próprio Jesus possuía essa tríplice natureza, certo? Humana. Ele tinha a parte material, que era o corpo físico, e ele tinha a parte imaterial, que é a alma e o espírito, tá certo? Assim como todos nós. O físico e o espiritual. O ser humano foi formado por dois elementos. O elemento físico, que é o pó da terra, e o elemento espiritual, que foi o sopro divino. E assim o ser humano tornou-se algo diferente de toda a criação. Ele tornou-se a ser uma alma vivente. Aí entra aqui a terceira parte, tá certo? Dessa tríplice natureza humana que é a alma. Ele foi formado do pó da terra, a parte física, recebeu de Deus o sopro divino, que é a parte imaterial, e após isso, deu-se também no homem a terceira parte, que é a soma desses dois elementos, que é a alma, que é a soma do físico e do espiritual, que é o sopro divino. Tá certo? Os anjos, eles não possuem corpo físico. Já os animais não possuem a parte imaterial, não possuem espírito nem alma. Tá certo? Apenas o corpo físico que se desfaz após a morte. Então nós vemos que o único ser, certo? O único ser criado por Deus que dispõe dessas três partes é o ser humano. O corpo, a alma e o espírito. Os animais só têm o corpo, só têm o físico, e os anjos só têm o espiritual. Mas nós, pela glória de Deus, com o propósito de Deus, de servi-lo, de adorá-lo, de fazer a sua vontade, de fazer a sua obra, certo? De pensar por si próprio, Deus nos deu essa capacidade, certo? Esse privilégio de dispor dessas três partes, que é o espírito, a alma e o corpo. Então você é um ser pensante, que pode tomar suas decisões, que pode agir por conta própria, tá certo? Mas Deus lhe deu esse privilégio com um propósito. E qual é o propósito? O propósito de servi-lo, o propósito de adorá-lo, o propósito de honrá-lo, tá certo? Enquanto você viver, tá bom? O ponto 2, eu vou ser bem rápido, hein? Atenção aqui para você não se perder, tá certo? Você observa que eu estou mais lendo aqui
o PDF do resumo da aula. E é esse PDF que eu vou estar entregando aqui para você quando você comentar no vídeo. Tá certo? E esse PDF aqui você vai tirar muitas lições, você vai fazer, que dá para você passar aqui uma semana pregando aqui mensagem para você que prega, hein? O segundo ponto, ele vai falar sobre a distinção entre alma e espírito. Primeiro vamos falar sobre a alma. A alma, a definição no hebraico é nefesh, certo? No grego, psique. A palavra alma possui vários significados e a aplicação dela vai de acordo com o contexto e com a tradução original. Então vai ter cantos na Bíblia em que a palavra alma ela vai significar a vida. Em outro canto na Bíblia, a palavra alma vai significar emoções. Então sempre que você vê a palavra alma na Bíblia, procure o significado dela, em qual significado ela está no original, se é nefesh, se é psique, e também o contexto que ela está inserido para você poder ter uma melhor visão e uma melhor direção do que essa palavra está mostrando, tá bom? Por exemplo, ela pode se referir ao homem como alma vivente, também é usada a dar sentido apenas em vida quando se fala em relação aos animais, tá bom? Portanto, essa palavra ela depende do contexto, a palavra alma, tá bom? Então, em uns locais da Bíblia ela fala sobre emoções, né? Se refere às emoções do homem, etc. Em outra parte ela se refere literalmente como vida, né? Até em relação aos animais. Então, essa palavra alma, você busque o contexto lá para ter uma melhor interpretação, tá bom? Vamos ver aqui. A alma do homem, ela provém do sopro de Deus, certo? Portanto, é espiritual, é incorpórea. Então, nós quebramos aqui aquela doutrina, aquele paradigma, né? De que muita gente diz, olha, eu vi a alma tal em tal canto. Eu fui passando em um local escuro, um local mal assombrado e vi uma alma. Besteira, isso não existe. A pessoa pode ter visto um demônio, né, tomando forma de alguma coisa, pode ter visto um saco lá balançando no escuro e achou que era uma alma. Não existe isso. Você não vai ver a alma andando por aí, não. Isso não existe, certo? Essa linha de pensamento, biblicamente, não existe. Tá certo? A alma é uma coisa incorpórea, invisível, tá certo? Imaterial e imortal. Tá certo? A alma, ela provém do sopro de Deus. Tá bom? A alma, ela é dotada de razão, sentimentos e vontade. Esses atributos são exclusivos do ser humano e têm o propósito de capacitá-lo para executar sua missão e seu relacionamento com Deus e com os seus semelhantes. Tá bom? Então, esse foi o propósito de Deus ter feito você um ser pensante diferente dos animais. Qual é, irmão, o propósito? Se relacionar com o seu próximo, se relacionar consigo mesmo e se relacionar, acima de tudo, com Deus. Então, você é um ser pensante com um propósito de aproximar-se de Deus. Tá bom? Agora, o subponto 2, aqui do ponto 2, vamos falar sobre o espírito. A definição de espírito em hebraico é ruá, em grego pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constitui a sua principal dimensão. O espírito é o responsável pela nossa comunhão e adoração a Deus. Junto com a alma, ambos compõem a parte imaterial do homem, também chamado de homem interior. Olha só. Em alguns textos da Bíblia você vai ver Paulo falando sobre o homem exterior e o homem interior, tá certo? Quando ele fala do homem exterior, ele está falando do corpo físico. Quando ele fala do homem interior, ele está falando do espírito, tá certo? Da parte espiritual. Essa parte espiritual, Paulo fala, né, que contrasta com o homem exterior, com a parte física, é um contraste, né? O espírito é a fonte da vida recebida de Deus, que através da alma transmite a sua expressão, que é traduzida em ação pelo corpo. Irmãos, olha que maravilha. Os três trabalhando em conjunto. Isso reflete muito a unidade da Trindade, né? Mas eu não quero entrar na questão da unidade da Trindade porque o tempo não dá. Mas a nossa tricotomia humana, ela é claramente um reflexo da Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, que ambos, mesmo sendo partes distintas, trabalham unanimemente integrados um ao outro. Da mesma forma é o nosso corpo. Então nós vemos aqui, certo, que o espírito ele
é a fonte de vida recebida de Deus, certo? Que através da alma ele transmite a sua expressão, os seus sentimentos. E essas expressões, esses sentimentos, ele é traduzido pelo corpo como ações, tá certo? Então o espírito recebe a vida, certo? A alma, ela desenvolve esses sentimentos e o corpo expressa através de ações esse sentimento que recebeu da alma. Então você vê que há um conjunto, há uma sincronia em toda a tricotomia humana. Meu irmão, eu lendo, eu estudando sobre isso, eu fiquei maravilhado em como que Deus foi tão perfeito em fazer um ser tão harmônico quanto o ser humano, né? Aí vem o diabo, distorce, quer destruir, quer jogar tantas ideologias profanas na mente das pessoas que as pessoas acabam perdendo essa visão de quão perfeito é a criação de Deus, que no caso é você que está me ouvindo aí através desse vídeo, tá bom? Nós vamos agora para o ponto 3, certo? E vou falar bem rápido e já vou fazer aqui o encerramento, a finalização aqui desse resumo. Irmãos, é só um resumo, eu não sei nem com quanto tempo tá. Mais de 30 minutos? 26? 16 minutos. Ó, tá com 16 minutos. A minha meta aqui é chegar em pelo menos 25 minutos no máximo. Tá bom? Então, a última parte aqui dessa primeira lição do quarto trimestre, o último ponto, vai falar sobre a interação das 3 dimensões. Eu já estou dando aqui um spoiler, né? Mas olha só. Corpo, afeto e somatização é o primeiro subponto do ponto 3. Já vimos que o corpo é a parte material do ser humano, é a parte física, certo? E que por meio do corpo nós expressamos os atributos da alma e do espírito. Então o nosso corpo, ele transmite o sentimento da alma, que é o reflexo da nossa vida que nós recebemos de Deus. Tá bom? Então olha só a interação no conjunto aqui, todos trabalhando aqui em interação. Então, irmãos, ainda vou falar aqui no final, mas eu já vou dar um spoiler. Se uma dessas 3 partes não tiver legal, não tiver boa, não tiver em harmonia, isso vai desencadear toda uma série de problemas, tanto físicos quanto espirituais e psicológicos. Tá certo? Da mesma forma como se tudo tivesse, uma dessas partes estiver bem, as outras também tendem a estar bem. Tá certo? Eu vou já chegar lá, olha só. Eles expressam por meio dos atributos da alma e do espírito. Salomão, ele falou na interação da tricotomia lá em Provérbios 15, no versículo 13. Ele disse: o coração alegre aformoseia o rosto. Então Salomão ele já falava desses atributos. Tá certo? O coração com saúde é a vida da carne. Ele falou isso lá em Provérbios capítulo 14, versículo 30. Certo? Então, como nós vimos, irmãos, nos textos, a palavra coração, ela também é usada para expressar, certo, a alma, né? Você também vai encontrar isso na Bíblia, né? Falando muito sobre a palavra coração, tal, mas ele fala sobre a questão dos sentimentos e não sobre o órgão que bombeia o sangue, tá bom? E por sua vez, aí a alma, por sua vez, dita o estado do corpo. Então, a alma é que vai determinar como que vai estar o estado do teu corpo físico. Então, se a tua alma, o que é a alma, irmão? O teu psique, o teu psicológico, tuas emoções, a tua mente, estiver boa, vai ter uma grande probabilidade o teu corpo tá bom. Irmãos, mas se a tua mente não estiver boa, o teu corpo ele vai adoecer. Então, não adianta só você cuidar do corpo, né? Fazendo dieta, comendo uma boa alimentação, frequentando a academia, se barbeando, passando cremes e etc. Não adianta só cuidar do corpo. Você precisa cuidar da sua mente também. Então, atente para isso em nome de Jesus. Cuide da sua mente. Cuide da sua mente. Se você tem algum problema, procure ajuda, tanto na psicologia quanto em Deus, mas cuide da sua mente em nome de Jesus. Cuide da sua mente, porque problemas psicológicos estão entrando dentro da igreja e a igreja ainda tem um grande tabu para falar sobre isso, porque às vezes espiritualiza demais as coisas, certo? E quando vai ver, já tem acontecido ali problemas com pessoas por causas de ansiedade, depressão e etc. Então, em nome de Jesus, dê atenção à sua mente e cuide da sua mente, tá bom?
subponto 2, né? O equilíbrio e saúde. Se a alma e o espírito estiverem bem, em paz e em comunhão com seu Criador, o corpo também desfrutará dessa saúde e expressará contentamento. Tá certo? Então, se a tua alma estiver bem, se o teu espírito estiver bem com Deus, o teu corpo ele vai expressar isso contentamento. Ah, irmão, isso quer dizer que eu nunca vou adoecer? Não, você vai adoecer. Porém, você não vai se abater por essa doença. Você vai passar como cantava, né, o saudoso irmão Lázaro. Você vai passar pela prova dando glória a Deus. Tá certo? Também desfrutará dessa saúde e expressará contentamento. Mas se estiver em modo oposto, né, se a tua mente, teu espírito estiver doente, o corpo dará sinais de alerta. Daí vem o aumento dos casos de problemas psicossomáticos na atualidade. Não necessariamente, irmãos, eu quero falar isso aqui bem devagar para você entender, você que ficou aqui até o final do vídeo, certo? Não necessariamente a falta de Deus gera problemas psicológicos, certo? Então tem muita gente que ainda fala de que problemas psicológicos é gerado pela falta de Deus. Não é, tá certo? Não é. Problemas psicológicos é gerado por uma série de coisas, às vezes até por falta de própria vitamina no corpo da pessoa acaba gerando. Então por isso que eu estou falando, dê atenção para a sua mente, tá bom? A falta de uma vida também regrada, equilibrada na questão da alimentação, tá certo? Você tem que dar a devida importância para a sua parte imaterial do seu ser, que é o seu corpo também. Manter uma vida de comunhão com Deus, alimentar a alma e o espírito com a palavra de Deus, junto com cuidados do corpo para a prevenção de doenças, é a chave para uma vida psicologicamente saudável. Irmãos, isso é de suma importância para os dias atuais. Olha isso aqui que eu vou te falar, ó. Manter uma vida de comunhão com Deus, tá bom? Alimentar a alma e o espírito da palavra de Deus, tá certo? Irmãos, olha, eu quero te fazer uma pergunta. De que você tem alimentado a tua alma? O que você tem deixado entrar na tua mente? Que tipo de palavras você tem deixado entrar na tua mente? Palavra negativa, palavra de derrotas, palavra que te bota para baixo. Isso vai adoecer a tua mente. Então, se cerque de pessoas que falam palavras positivas para você. Tá certo? Ah, não é mensagem coach, passar a mão na cabeça, te ficar te ninando, te bajulando, não. Mas é palavra que levante o teu ânimo. Olha, Deus vai te dar vitória. Você vai conseguir em nome de Jesus. O Senhor vai te levantar. Vai dar certo em nome de Jesus. Mas se cerque de pessoas, irmãos, que te leve para o alto, que te eleve para cima, que eleve você, né? Mas às vezes a pessoa se cerca de gente que só te leva para baixo. Olha, isso aí não vai dar certo. A pessoa tem um problema para cada solução, né? Como diz o ditado, tá certo? Então, olha, alimentar bem a alma e o espírito, principalmente a palavra de Deus, e você soma isso com cuidados do corpo, certo? Com cuidado na alimentação, na saúde, praticando exercício físico. Isso é a melhor forma de você cuidar desse grande presente que Deus te deu, que é o teu corpo físico, né? E a tua parte também material, que é o que nós estamos falando sobre a tricotomia humana, tá certo? E é o templo e habitação do Espírito Santo, certo? E para concluir aqui o nosso estudo rápido, a conclusão diz: o corpo, a alma e o espírito estão diretamente ligados. Ainda que cada um tenha um papel a desenvolver, ambos caminham juntos, e o equilíbrio de ambos na jornada da vida é essencial para uma vida saudável e espiritualmente plena com Deus. Amém, meus irmãos? Essa aqui foi o primeiro resumo, isso aqui é só o resumo, hein? O resumo da primeira aula, da primeira lição da classe de adultos do 4º trimestre. Eu já vou encerrar o vídeo, mas você agora vai curtir o vídeo, você vai compartilhar o vídeo, você vai comentar e eu vou estar entregando para você o PDF dessa aula para você estudar em casa, tá certo? Obrigado por estar conosco até aqui. Se você estiver assistindo o vídeo através do YouTube, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Se estiver assistindo através do Instagram, indique para os seus amigos, certo? E curta o vídeo e que o Senhor te abençoe e fique conosco, porque na próxima semana estaremos de volta dando continuidade e trazendo o resumo da segunda lição. Que o Senhor te abençoe.